Pessoal, quem acompanha o meu trabalho aqui na Editora Record, como editor especificamente de não ficção, sabe que eu tenho uma especial paixão por livros-reportagem. Talvez tenha a ver com o fato de eu ser jornalista e uma certa frustração por nunca ter trabalhado em redação, nunca saberemos, mas o fato é que, aproveitando que há uma tradição da casa, um investimento em reportagem, em livros de fôlego jornalísticos, desde que eu assumi a não ficção da Record em 2012, a gente vem investindo pesado em livros de reportagem com resultados comprovados, importantes, lista dos mais vendidos, muito prestígio, muita repercussão, interferindo mesmo no debate público para fazer grandes denúncias, para cobrir eventualmente espaços que o jornalismo dia a dia dos jornais e das revistas não é capaz de alcançar por motivos de investimento e tempo mesmo. O papel de uma editora também é uma editora que cuida de autores nacionais, que faz literatura brasileira e que investe em autor nacional, é também cobrir a área jornalística e preencher eventuais lacunas que o jornalismo tradicional não alcança. São vários os exemplos de sucesso ao longo desse período, eu tenho muito orgulho dessa linha, a gente sistematizou essa linha, um investimento perene, consistente, 1, 2, 3, eventualmente 4 grandes livros de reportagem por ano, todos muito bem sucedidos, e agora eu gostaria de falar especificamente de um, que é esse aqui, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, da grande jornalista, repórter Cristina Serra, durante anos da TV Globo em Brasília, muitos anos no Fantástico, grandes coberturas políticas, e ela cobriu para o Fantástico também a tragédia de Mariana, o rompimento da barragem de Fundão, aquela que devastou o Rio Doce e também as comunidades ajusantes, especificamente Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo. Quando ela me procurou para falar sobre esse livro aqui, sobre a ideia desse livro, ficou muito claro o desafio extraordinário que seria para ela. Era o seu livro de estreia, seria o seu livro de estreia, afinal é o seu livro de estreia. Como manejar uma investigação muito difícil, detalhada, com dificuldades de acesso a material, como desbaratar a sucessão de equívocos e de negligências que resultou naquela tragédia, como investigar a responsabilidade das empresas, a atuação do Ministério Público, das polícias, a relação dos governos, um material muito pesado, cujo manejo poderia resultar num livro pouco atraente, e quais escolhas ela faria. Essas eram as minhas dúvidas. Como trabalhar editorialmente um produto tão denso como esse? E ela, ao me entregar o livro, para o qual eu tinha grande expectativa, ela superou todas essas expectativas. Conseguiu encontrar um ritmo para contar essa história, apresentar documentos inéditos, fazer, portanto, uma reportagem mesmo, desbaratando, portanto, essa história, mostrando o conjunto causal que levou à tragédia, sem deixar de dar a dimensão humana, espiritual desse livro. Ela conseguiu uma narrativa que, portanto, resultou numa espécie de thriller, é muito cinematográfico, você não consegue parar de ler. Quando a coisa fica pesada, ela vem com um corte preciso, apresentando, portanto, a dimensão humana, falando dos personagens, das vítimas, de como eles morreram, de como as pessoas foram surpreendidas por aquela onda de lama avassaladora, sem que as comunidades próximas à barragem de rejeitos de Fundão tivessem mecanismos de aviso, uma sirene, um apito, nada disso. De repente veio a onda, tudo avisado muito em cima da hora, e a tragédia. Quase 20 mortes, e aqueles que sobreviveram tendo suas casas devastadas, suas memórias arrasadas, uma busca por resquícios de fotos, documentos, algo que pudesse reconstituir a vida daquelas pessoas, que nunca voltou a ser como era, em grande parte por negligência dos responsáveis, da Samarco e das suas acionistas BNP e Vale, né? BHP e Vale. A tragédia monumental, ela consegue, portanto, a Cristina entremear essas dimensões todas, a dimensão humana. O livro começa, por exemplo, com um sobrevivente, obra de um milagre, tragado pela lama, sufocado pela lama, que de repente é expelido para fora e consegue sobreviver. Depois começa a contar a história de ocupação
do Vale do Rio Doce, degradado ao longo de sua história pela cultura da mineração, que é muito forte em Minas Gerais e muito poderosa, o poder econômico muito grande, a constituição da empresa da Samarco, a constituição do povoado de Bento Rodrigues, o principal afetado, depois a exploração de documentos inéditos, relatórios técnicos, perícia, tudo montando num ritmo, como eu disse, de thriller, uma narrativa muito habilidosa, um livro que é uma obra-prima de jornalismo, como eu disse também, começa-se a ler e não se para mais. Durante a leitura desse livro, eu as várias vezes que eu li, eu sempre me emocionei várias vezes, senti raiva várias vezes, porque de alguma maneira o Brasil está todo aqui, né? Como eu disse, potência, poder e ruína, né? O sistema corpulento que une muitas vezes poder público e iniciativa privada contra a sociedade. Né? Negligência, falta de cuidado, tentativa de ganhar dinheiro, de lucrar facilmente, sem os devidos cuidados técnicos, sem a devida informação, falta de clareza, tudo detalhado aqui. Também detalhado a luta de alguns membros do Ministério Público, pessoas de bem, para equacionar o problema, apontar os erros e incriminar os culpados. Essa história nunca acabou, não acabou na esfera jurídica, possivelmente nunca acabará, as pessoas ainda esperam indenização, ainda esperam novas moradias, e uma tragédia que nunca acabará do ponto de vista humano, também mais importante, né? É uma lacuna que nunca se fecha, as pessoas que morreram, as casas que se foram, as memórias arruinadas, as novas gerações sem lastro, sem base para reconstruir as suas origens. É um belo livro, faz um alerta também, porque riscos como o de Fundão, do rompimento da barragem de Fundão por negligência, por falta de cuidado, por monitoramento inadequado, por economia porca, continua presente. Isso pode acontecer a depender de uma conjunção de fatores a qualquer momento, novamente, em Minas Gerais e em outros lugares. Então, é a dica que eu faço hoje, faço com ênfase, a dica para esse livro, vou mostrar de novo a capa, Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, possivelmente do mundo. É curioso que a Cristina percorre, faz uma espécie de viagem pelo Rio, desde a sua origem, desde onde nasce até a Foz, no Espírito Santo. Regência, uma cidade devastada, havia um turismo em Regência, surfistas, uma vida, pousadas com movimento, tudo devastado, pesca devastada, lama entrando, portanto, o Oceano Atlântico adentro, com impactos monumentais. Monumentais, por exemplo, no consumo de água, no saneamento, tá tudo aqui nesse livro, uma das mais importantes reportagens já feitas no Brasil sobre uma tragédia que está aí, é recente, é de 2015. Nós estamos em 2018, faz 3 anos, aliás, faz 3 anos agora, em novembro de 2018. Então aqui está, Tragédia de Mariana, da Cristina Serra, um convite para que a gente prestigie o jornalismo, a grande reportagem, no momento em que se diz que o jornalismo está em crise. Não é o jornalismo que está em crise, o jornalismo está mais forte do que nunca. A crise talvez seja um dos meios. O jornalismo está forte, e está forte em livro. A gente vai continuar aqui na Record investindo em grandes livros de reportagem. Obrigado, pessoal, até o próximo vídeo.